Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do programa Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, apresentador do programa, sou um consultor de tecnologia, pessoas e empresas há muito tempo. Sou brasileiro, tenho orgulho disso e tive o privilégio de conhecer e continuar conhecendo muita gente de sucesso em várias áreas. A gente está muito empolgado, eu tenho certeza que quanto mais pessoas de sucesso trouxermos aqui, a gente vai sim gerando um ciclo virtuoso de sucesso no nosso país. Vocês podem ver, a gente está com um cenário novo aqui e muito animado com o nível dos convidados que a gente tem aqui sempre. Eu queria agradecer a sua audiência, falar se você estiver no YouTube, já deixa o seu like. O episódio de hoje está muito gostoso, tem algumas coisas diferentes que daqui a pouco vocês vão ver aqui. Se você estiver no Spotify, deixe lá sua avaliação, seus comentários. A gente tem o nosso site também agora, é o www.sucessoabrasileira.com.br. Lá você consegue ver todos os nossos convidados, os mais de 60 episódios, também por temas. Você pode escolher o tema atual, o de hoje é inédito, você vai conseguir e ver todos os episódios relacionados àqueles temas. Se você tiver também nos nossos canais TV parceiros, no canal Marketing, na IPTV, deixe a sua avaliação. Você pode nos encontrar nas redes sociais, tem as redes sociais do Celso Sberner, tem também do Sucesso Brasileira, no Instagram, no LinkedIn, no TikTok até. Então, fique atento que a ideia é trazer sempre assuntos inovadores e hoje está especial, né, André? Hoje a gente vai falar de uma coisa que muita gente aprecia, cada vez mais no Brasil as pessoas apreciam. Nós vamos falar de vinho, isso mesmo, né? É isso aí. Esse é o tema. A gente trouxe aqui, ele tem mais de 25 anos de experiência atuando profissionalmente nisso, né? Ele é humilde, mas ele é uma das referências de vinho no nosso país. Ele ministra cursos, ele é consultor de várias empresas, de vários hotéis, ele tem um clube de vinho dos primeiros aqui, que é o Clube Malucos por Vinho, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tenho o prazer, privilégio de Sansão, receber obrigado, o cara. grande André Monteiro. Bem-vindo. Valeu. Obrigadão. É um prazer estar aqui com você, uma honra. Espero estar à altura do teu programa, porque, uau, você faz muito sucesso. E daí vem um cara aqui para falar de vinho, né? Pô, A gente vamos lá. precisava falar de vinho aqui, porque vinho, e você vai explicar para nós daqui a pouquinho, que parece que é um sucesso à brasileira. Sem dúvida. E mais de uma pessoa fala assim, pô, temos a pessoa, né? Não é só o Falcão, não. Falcão, obrigado. Grande Falcão. Falcão, obrigado pela sua indicação, nosso amigo em comum, Falcão. Mas mais gente fala assim, pô, o André Monteiro é o cara. Né? Conheci pessoas que já fizeram curso com você. Então você tá muito bem. Tô surfando a onda, então. Surfando a onda. Você tô na taça. Tá na taça. E pessoal, como sempre, a gente vai ter como encontrar aqui André Monteiro nas redes sociais, Clube Malucos por Vinho, tem muita coisa legal. E eu falei que o episódio está mais gostoso hoje, vocês vão ver que a gente tem coisas que normalmente não tem aqui. Né? Então, é daqui a pouco, né? Ou não? Não, só um brindezinho. Só um brindezinho a todos pra começar. vocês que estão aí também assistindo a gente. É isso, saúde. Saúde. Daqui a pouco você me conta o que é isso, então. Sem dúvida. Muito legal. Já melhorou a voz, ó. Melhorou a voz? Eu tô achando a alma fica melhor e a voz fica melhor. Tô achando que esse episódio vai ser diferente, vai ser sensacional. Pois é, porque tem vezes que eu falo de coisas mais assim, nós falamos de inteligência artificial, da evolução da tecnologia, da robótica, né? Nós falamos de muita coisa séria. Mas isso aqui também é um assunto sério, né? Então, e nós vamos falar da sua carreira, do clube, como é que nós chegamos lá, das suas tantas histórias que no café já foram muito legais, mas vamos começar por vinho no Brasil, né? Como é que você vê a nossa posição de vinho ou de nós tomadores, produtores no nosso país hoje? Bom, o vinho no Brasil tá mandando bem, poderia estar mandando melhor, mas estamos bem. O Brasil é um mercado muito atraente para o resto do mundo, porque a gente tem uma produção pequena, então todo mundo quer vender para o Brasil, porque são 220 milhões de brasileiros aqui. Então é um mercado em potencial enorme. Consumidores altos, né? E aprendendo, parece que aprendendo a tomar vinho, né? Como é esse movimento do vinho no mundo, tirando a Europa, que o pessoal já nasce tomando vinho, né? Na maternidade, se bobear.
Eu gostaria de estar lá. Eu demorei um pouquinho mais, eu comecei com 12, Com né? 12? É proibido falar isso, tá? É, Mas foi com 12. Mas na Europa é liberado já de molecagem, né? é. E no Brasil ainda é uma cultura recente essa história do Aham. vinho, de beber vinho não só em eventos ou comemorações, no dia a dia, né? Sim, sim. Mas o mercado brasileiro está muito bom e, além do mercado como importador, Aham. a gente produz vinhos hoje de uma qualidade que a gente fala do muito bom para excelente. Não temos os tops como Itália tem, França tem? Não, ainda não. Mas eu te falo com total segurança que a gente tem pelo menos umas 20, 30 vinícolas aqui no Brasil fazendo coisas maravilhosas Que legal que nos escutar isso, dá André. orgulho de sucesso à brasileira. Sem dúvida. Que legal. Você tá falando. Então, peraí. Você está falando uma coisa. Porque ainda Por tem, baixo, hein? ainda tem um pouco de preconceito com o vinho Tem. brasileiro, mas você está falando que a gente faz, na média, vinhos de muito bom para excelentes, com mais É. de 20, 30 vinícolas Mas, ó, eu fui mais. até modesto. Você pode botar umas 50 vinícolas que estão fazendo vinho. Vamos falar, eu não gosto muito de pontuação, Aham, mas aquela história de ranking até sei. 100 pontos o vinho. Ah, tem várias vinícolas apresentando vinho já de 92, 91 pontos. Isso Caramba, é muito é muito, bom. não Pra é? você ter uma ideia, desculpe se eu empolgo, Não, porque não, não, eles estão vamos, fazendo uma coisa muito boa. vamos. O Fica à Brasil vontade. é quase um consenso É. que o Brasil é o país que mais evoluiu na produção de vinho na última década. Pô, Talvez porque a gente estivesse fazendo um vinho não tão bom, sim. Mas a questão é que a gente soube pegar a onda, surfar aham. a onda, investir em tecnologia, em pessoal, em qualificar os vinhedos, e hoje a gente está tendo resultado. É o país que mais cresceu na última Que década, bacana. em Então você. matéria Vou, qualitativa. vou até repetir porque isso É isso arrepiou aí. aqui. Nós somos Ah, o país que mais evoluiu sim, na produção de sim. vinhos na última década. Te falo, ó, por exemplo, a Argentina, por sinal, voltei agora essa semana, eu estava lá em Mendoza. Que delícia. Adoro Mendoza, adoro vinho argentino, é de alta qualidade, Sim, mais do que a do brasileiro, no geral. O sim, vinho médio argentino é melhor do que o nosso? sim. É. Porém, o que a Argentina demorou mais ou menos 20, 20 e poucos anos para chegar num Aham, patamar de qualidade, a gente está conseguindo fazer em uma década, em 10. sim. A gente está acelerado em apresentar um produto melhor para o mercado. Isso é fato. Que bacana. Que bacana. Então não temos que ter preconceito, pelo contrário, a gente Imagina, tem que incentivar e tomar imagina. vinho brasileiro, certo? Sim, E, a, a e- e van- nós vamos passar bem com isso. a vantagem é que, como nós temos um mercado consumidor que todo mundo quer vender para Sim, o brasileiro, a gente tem uma oferta hoje no mercado, se eu não estiver errado, vamos falar uns 77 mil rótulos à venda no Brasil, do sim, mundo inteiro. Isso é um luxo. sim. Um luxo no sentido, é uma notícia boa, porque você está aqui no conforto da tua casa, entra no site de qualquer importadora e pode pedir um vinho libanês, australiano, americano, italiano. E por que não brasileiro? Tem que a Claro. diversidade Sim, traz a melhora. sim. Se a gente concentrar só no modelo, você não vai evoluir. É. E onde que estão os melhores produtores de vinho no país? Eu sei que você, né, você é todo consultor e você Sim, conhece todo o mercado e conhece todo galera, mundo. boa parte da galera. Você conhece toda a galera de vinho, mas onde você acha que estão os melhores produtores? Então, hoje em dia, o vinho nacional de maior destaque no mundo são os espumantes nacionais, Sim, tá? Então, em qualquer campeonato, campeonato sério, né? sim. Uma competição, uma avaliação a sérias de Uhum. vinhos a cegas, os espumantes nacionais normalmente estão ficando com a segunda e com a terceira posição. Poxa. A gente não consegue bater champa, porque Aham. champa é champa, até porque é É, o benchmark do setor de espumante. sim. Um dia eu quero fazer um champa. É, Então você mira naquele estilo. é, Tirando champa, o sim. Brasil está ficando ali no segundo lugar, no terceiro Competindo lugar, com o mundo inteiro? competindo com Itália, com Espanha. Pô, Hoje eu te falo seguramente que tem pelo menos uns 4 ou 5 produtores de espumantes no Brasil que batem cavas,
as espanholas, a maioria, batem boa parte dos espumantes italianos, tirando talvez um ou outro Franciacorta. Que Quer dizer, o bacana. Brasil está muito bem E, posicionado, e por que o espumante brasileiro é tão bom assim? porque a gente tem competência Aham, para fazer isso, a gente aprendeu a fazer bem feito, e o clima no sul, daí eu estou uhum, falando lá no Rio Grande do Sul, aham, Vale dos Vinhedos, a região de sei. Bento Gonçalves, Lindo. regiãozinha fraca, viu, gente? O pessoal recebe bem pra caramba, é uma turma 10. Sem dúvida. Eles têm a expertise de fazer espumante bom, Sim, muito bom e por um custo competitivo. que bacana. Então dá para colocar no mercado. Que bacana. Sim, Então, sem nossos dúvida nenhuma. espumantes também. E Isso aqui, é e aqui disparado. vale uma ressalva, pessoal. Eu tive o prazer de ir para Bento Gonçalves alguns anos atrás e foi uma grata surpresa. Uma viagem, André, que eu recomendo para muita gente. Que você vai ali, é, é lindo, o pessoal recebe muito bem. Você vai visitar as vinícolas que tem ali, né? Tem uma tradição das famílias, né, que vieram da Itália e todos contam ali as suas histórias. Você toma vinho bom, come bem. Que bacana. Parecia me sentir lá na Europa Sim, facilmente, ali tranquilo, estando nessa região da Serra eu Gaúcha. vou te falar, o receptivo brasileiro, guardadas as proporções Sim, de tamanho de mercado, o receptivo brasileiro não deixa a desejar para a maioria dos países produtores. sim. O jeito que se recebe no Chile e na Argentina, em Bento, a região do sul, igual. Aqui em São Paulo, a região ali de Espírito Santo do Pinhal, Aham. dali, Santo Antônio também. do É Pinhal. Santo Antônio do Santo Pinhal. Eu Antônio do sempre Pinhal. confundo o Santo Antônio com o Espírito Santo. É normal. Tem a ver. Tem a ver, fica tudo dentro da bênção. Sim. E, meu, o receptivo é espetacular. É. Você vai na Mantiqueira aqui, tem muita vinícola trabalhando bem. O pessoal de São Roque, que é Aham. outro estilo de vinho, mas, pô, o caminho do vinho de São Roque é um sucesso em Pô, é muito enoturismo. bacana isso, né? Eu tava, Vale a pena aí, hein? é, Anotem aí na tua agenda. a gente estava conversando isso aqui até um pouquinho fora, Não, né? Que assim que a estrada do vinho do São Roque, de São Roque, né? É bacana, tem restaurantes bacana, é bonito, você tem as vinícolas, tem vinhos super. diferentes, como você estava até me explicando antes Sim, aqui, né? Outra coisa, mas tem coisa muito gostosa ali, tem, né? está no caminho certo. Tem que chamar o consumidor e falar: olha, eu estou fazendo isso, eu quero saber o que vocês acham, onde eu posso melhorar, ajudem. Não, É, não se engane que Itália chegou no ponto que está, França, Argentina, Chile, em algum momento eles tiveram que fazer a lição de casa, de sim, chamar o cliente e falar: ó, o que eu preciso melhorar? Vocês querem uma pousada agora? Vou construir uma pousada. Você quer um restaurante melhor, com mais opções? Vamos fazer. sim. É preciso, todo mundo É, fez. porque tem a ver, não é isso, né? O vinho, na verdade, tá bom, tomar o vinho bom, você quer tomar, mas tem todo o, O entorno, o entorno disso, nossa, né? Do turismo, do passeio gostoso, você tá num lugar agradável, emprega né? muita gente, mantém o pessoal É, naquela região, você não tem êxodo é. rural. Agora, Muito bacana. tira os. Agora, que eu estava falando das outras regiões, Ah, né? das outras Porque regiões, tô curioso. então, você tem Rio Grande do Sul, destacadamente, tanto Sim. a área da Serra, que a gente chama de Aham. Terra Gaúcha, como também lá na divisa do Uruguai, a região que a gente chama da Campanha Gaúcha, fazendo Ah, coisa muito boa também. bacana. Depois você tem aqui em Santa Catarina a galera ali onde tem São Joaquim, né, que é Aham. os vinhedos de altitude, Ah, mais onde é frios, bem frio, né? Lá. bem frio. Lá você tem uma qualidade de vinho branco, principalmente, Sim, mais frescos, mais minerais, que são muito, muito bons. sim. Daí você pula o Paraná nessa questão do vinho ainda não tem muita coisa. E aí você vem a divisa entre São Paulo e Minas, vamos chamar de Mantiqueira, Aham. divisa São Paulo, norte de São Paulo com Minas, que vem para arrebentar, Sim. tá? Ah, é? Vai. Daqui uns 10 anos vai ser um player de mercado interno muito forte, Que tá? cidades ali? Você fala assim, Aí como que é? Santo Santo Antônio do Antônio, Pinhal e por ali, daquela daí região ali que vai até Caldas, Minas. em Minas, Caldas, Andradas, Sim, toda a região que margeia a divisa com Minas, sim. o solo é muito propício para algumas variedades. E Ah, também o lado que divide Minas com o Rio de Janeiro.
Então sim, você vai subindo ali por São Lourenço, sim. Caxambu. Se você não gostar do vinho, você acaba tomando a água, que também é boa pra caramba. Não, a gente tá... É E isso tem o aí. Nordeste, né? Que também. E essa história do Nordeste? Porque eu lembro de um tempo atrás que começou essa história. Ó, tem alguns vinhos do Nordeste de boa qualidade. Que história é essa de vinho Então, bom do daí a gente precisa Nordeste? voltar um pouco na história. Sim, Primeiro que é, o Brasil escreveu, até agora escreveu 2 páginas lindas na história do vinho mundial. sim. Primeiro que a gente tinha o conceito, o mundo inteiro tinha o conceito, que o ciclo da videira, a videira, aquela que vai dar uvazinha para fazer o vinho, né? É, O vinho não nasce em garrafa lá no campo, né? Dá um trabalho. é. E Então, que trabalho, né? e que trabalho. É, Sempre era consenso que o ciclo vegetativo da videira era anual. Esse sim, era o conceito que veio da Europa. sim. Tá? Daí, quando nos anos 80 para os 90, um grupo de, inclusive portugueses, começaram a investir na região ali de Petrolina, que é Aham, uma região muito forte para fruta, é o sim, maior polo exportador de fruta sim. tropical do Brasil, é Petrolina. Melão lá é uma Melão, delícia. abacaxi, É, uma delícia. manga, É, é uma loucura. sim. Também é outro turismo que vale a pena fazer, tá? Ah, Ir é? para lá. Vou anotar. Eles Esse recebem eu não muito conheço. bem. Então vamos para Petrolina Você também, vai ver pessoal. que Mais uma nós dica vamos aqui. abrir uma agência de turismo, eu e o Celso, vamos mandar tudo vocês Exatamente. para lá. Vamos para Bento Gonçalves, Serra da Mantiqueira, Chiqueira, Petrolina, Petrolina, Santa Catarina, São Joaquim. também, vamos para São Caramba, Joaquim, já vamos ótimo. fazer o roteiro Brasil inteiro. Sensacional. E o que acontece? Quando eles começaram a cultivar uva para vinho lá, É, eles perceberam, eles achavam que o ciclo era anual, como no mundo sim, inteiro, e perceberam que depois da primeira colheita, sim. né, colheram a uva e tal, que a parreira ia entrar em dormência, que a gente fala em descanso, para o próximo ano. E não foi o que aconteceu. Depois de algumas semanas, Aham, a parreira começou a brotar de novo. sim. Então, o Brasil escreveu essa página na história do vinho, É. na técnica, de que o ciclo da videira tem a ver com o estresse hídrico. Então, se você conseguir Hum, controlar a quantidade de água no vinhedo, tem outros fatores, tá, gente? A gente está é, aqui num bate-papo, claro, não é técnico, pelo amor de Deus, que sim, era uma condição da gente não ser tão técnico. claro. Mas o Brasil escreveu uma página e falou: galera, ó, não é essa história de anual. Tanto que, se você deixar a videira trabalhar livre lá em Petrolina, ela dá 2 safras e meia por ano. Isso não existe em lugar nenhum no mundo. Mas isso foi Foi, descoberto no Brasil. aconteceu. Os caras falaram, pô, mas ela tá brotando de novo. Ah, vamos ver o que acontece. Ciclo de 136 dias, colhe de novo. Então, 136 mais 136, Pô, você está com 2/3 do ano. Ainda temos 270. um Ainda pouquinho temos ali, dias ali, se os dias bobear, e ali. daqui em 10 anos vai Então, dar lógico, mais. hoje eles controlam a planta para não dar um rendimento muito alto, porque senão você dilui muito a qualidade da uva, não vai ter um vinho tão bom. Mas foi o Brasil que ensinou ao mundo que, ó, o ciclo é diferente, não é anual, é um E, ciclo de e estresse. de qualidade boa, uva de qualidade boa. Boa. É? Lá no Nordeste você consegue fazer vinho até uma qualidade boa para muito boa. Sim. Não consegue ainda fazer vinhos excelentes. Desculpe aqui se o pessoal do Nordeste está acompanhando, mas é um fato. Por quê? Porque você tem a noite ainda muito quente. Tá? Sim, Você precisa ter um gap de temperatura média durante o dia para a noite de no mínimo 10 graus de diferença das médias, sim. para você ter uma uva de melhor Ah, qualidade para fazer vinho. entendi. A questão é que no Nordeste a noite ainda é É quente. quente. Mas eu não tenho dúvida que eles vão ajustar, porque a gente tem uma outra empresa brasileira Aham, chamada Embrapa, que sim. deveria ser motivo de orgulho de Vamos todos trazer alguém nós, da é Embrapa motivo aqui, de né? orgulho. Vamos Tem trazer que alguém. trazer alguém da Embrapa aqui, tá? Vamos trazer alguém da A Embrapa aqui, sem Embrapa, dúvida. a Embrapa Cerrado e a Sim. Embrapa Uva e Vinha, Uva e Sim. Vinho, acho que é. Ela está desenvolvendo clones Aham. que se adaptem bem a uma região como o Nordeste e produzam uvas de maior qualidade. Logo, logo você vai ver vinho muito bom para cima É. vindo do Nordeste. Digo Mas, mais uns 10 anos, no mas máximo. não, mas é engraçado, né? Porque o seu padrão e pelo seu conhecimento de vinho é alto, né? Mas para eu que Mais ou não menos. tô. É alto. Então, para você, você tá querendo sempre o vinho excelente. Eu, que tô acostumado com vinhos bom e muito bom, né? Quando você fala assim, vou tomar vinhos de Petrolina com Você vai encontrar, vinhos com muita felicidade. você vai encontrar vinhos que
com certeza irão te agradar. Isso é o importante. Que Tem bacana. mercado para aquele vinho Ótimo. e é bem feito, Sim, tá? sim, Ah, vai alcançar, por exemplo, voltando a falar de ponto, claro. né? Ah, são vinhos para alcançar 92? Não, não são. Sim, Hoje, sim. mas o avanço da tecnologia no campo que o Brasil tem hoje, principalmente, e aqui eu faço a referência, Embrapa e a Uhum. Epamig, por exemplo, Aham. em Minas, nós vamos ter, daqui a um tempo, a gente vai ter também lá vinhos que hoje estão sendo feitos no Rio Caramba, Grande do Sul. e com duas possibilidades de duas safras anuais da videira, ou seja, Sim, com alta produtividade, então. o alta produtividade, eles vão maneirar a produtividade porque você não quer tanto volume, é mais Ah, você quer qualidade. qualidade, Mas entendi. você tem essa ferramenta na tua mão. Se quiser Caramba, fazer duas, faça, faz duas, né? né? Então essa é a primeira, você falou que o Brasil escreveu E a segunda duas páginas da página é história. bem mais recente, Aham. envolve a Epamig, que é um centro de pesquisa de Minas Gerais, com um pesquisador que hoje ele é referência mundial, que é o Murilo de Albuquerque Regina. Aham. Murilo, você 10. Que bacana. Que ele desenvolveu na teoria dele, no estudo de tese dele, como enganar. Eu vou falar de um jeito leigo, Claro. tá? Como Por enganar a favor, parreira, inclusive. como enganar a parreira para ter a uva pronta para colheita numa outra época que não o verão, porque o verão no Ah, Brasil chove. sim. Então você imagina, a uva lá tá bonitinha, madurinha, tal, chove. Vai entrar um montão de água, tem problema de fungo, tá? Uhum. De podridão. Então, na Europa, por exemplo, você colhe no verão lá, o verão é seco, Sim. não tem risco de chuva. Ah, Então, o que ele fez, o Murilo com a equipe dele? Ele desenvolveu uma técnica que a gente chama de a técnica dele, né? sim, Que é a técnica de poda invertida ou dupla poda, sim. que é enganar a planta achando que ela está numa época do ano e na verdade ela está em outra, para que a colheita ocorra, por exemplo, no inverno. E o inverno no Brasil é Ah, seco. sim. Então você não colhe uma uva com problema hídrico de chuva. O cara é um... Ah, E hoje o Murilo e merece todos os prêmios. que bacana. Isso também no Brasil desenvolvido, porque podia ser No feito em Brasil, outros lugares, ninguém, imagina, em outros o continentes. que tem de enólogo e de engenheiro agrônomo do mundo inteiro aqui no Brasil estagiando para aprender esse A conceito, poda é invertida. pode invertir e Então dupla poda. deixa eu ver se eu entendi para ajudar todos nós leigos aqui. Então, em geral, na Europa, que as estações são bem definidas lá, né, no Sim, seco no verão e chuva no inverno, mais ou menos isso, exatamente. mais O ou menos importante é aqui, que é seco no verão, na seco no verão. colheita. Aí você colhe na época seca. E aqui no Brasil desenvolveu de uma O verão forma. é chuvoso. Nosso verão é Só vê o que aconteceu em janeiro temporal. agora, temporal, né? É Temporal e alagados. é alagado. E não imagina a uva nessa história estaria não boa para ser. É exatamente Então a isso. gente começa a colher no nosso inverno. Algo assim. O importante é Em algumas regiões, o que o imagino. Murilo, ah, e espero não estar errado aqui, hein, Murilo, do jeito que eu estou explicando tudo. Mas o que o Murilo conseguiu desenvolver é modificar o ciclo, é enganar a planta. É muito. Então, por exemplo, ó, Entendi. não vai ser no alto verão, vai ser, por exemplo, na primavera, ou vai ser mais no outono, Que ou legal. vai ser em pleno inverno. Depende de região por região. Então, você pegar Minas, cada região você vai estudar o ciclo da chuva, onde para fugir da chuva na colheita, e daí você vai ajustar a planta para não estar na colheita naquele período mais chuvoso. É fantástico. Pô, que São duas bacana. páginas que o Pois Brasil é. escreveu. Não, você já deu aqui, o André, você já deu aqui três notícias que eu não Isso aqui. sabia de que, né, e que primeiro, vou até repetir porque é muito bacana. Primeiro, o Brasil é o país que mais evoluiu na produção de vinho na última década. Acho, Sensacional. acho. E estamos Eu e um ali. montão de gente. Nós achamos. Já estamos, somos Junto. teus alunos, já acreditamos em você. Agora, se for, tem mais duas páginas, essa história da poda invertida, que é Mais muito bacana, recente. mais recente agora, e tem a outra Que o página ciclo da videira não que é era o anual. ciclo da videira anual, de repente ser 136 dias, assim. Então, pô, então nós estamos muito no jogo do vinho Estamos no jogo. como brasileiro. Acho Então, que merece mais um gole, não é isso? vamos Porque lá. Então, eu tintim. acho que merece Você mais vai um. querer ver a cor na luzinha? Não, não. É tinto, tá? Eu não sei. Pessoal, é tinto, Se eu tá? olhar assim, quer dizer o que isso? Nada, que você não entende nada de vinho. Subiu a taça, ela vai ficar girando. O risco é você tomar um banho de vinho. Então tá bom, Não é para isso. não é para isso. Valeu, Saúde pessoal. a todas essas notícias aí maravilhosas.
Inclusive, É isso. O que nós uau, estamos tomando aqui? inclusive, pois é, Ah, é um ah, produtor muito pequeno. Não estou aqui fazendo merchandising, tá, galera? É um produtor nacional com muito orgulho, produtor pequeno, chamado, posso? por favor, Casa Marques. deve. É Casa Podemos Marques. fazer merchandising. Fique à vontade. Viva o podcast. Pois é, então, vamos lá. Felipe, tô aqui com o teu vinho e você merece. O Felipe é o enólogo e proprietário da Casa Marques Pereira, Sim. que é um produtor pequenininho ali da região do Vale dos Posso Vinhedos. olhar? Lógico, ele fica em Monte Belo do Sul, Aham. 8 quilômetros de Bento Gonçalves. Vale a visita, é muito legal. Que E ele delícia. faz vinhos autorais. Esse é Entendi. o Merlot reserva dele, que passa, eu acho que. Deixa eu ver aqui quanto tempo em madeira. É um Merlot muito aveludado. Aham. Ah, tô cego, Celso, você não Ah, acredita. estamos. 12 Estamos. meses de barrica Que e coisa. dá esse Merlot com esse É. chocolate, Pois é, fruta mas é seca, um Merlot mais, bem mais macio. maciozinho, mais É, gostoso, não é? é um Que Merlot fácil. gostoso. Sou fã do vinho e, lógico, eu ia trazer um vinho nacional aqui Ah, para claro, falar de claro. sucesso à E brasileira. você já abriu e a rolha não tem que fazer nada com ela, assim, Não, 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 com a rolha o que tem, que tem. faz com a Vamos rolha, lá, assim? Você pessoal, que é o vamos. Não, não, professor. eu vou mandar para você. Não sei, ó, tá aqui a rolha. O que que você faria normalmente? Normalmente eu dou uma É. cheiradinha Ah, meu assim, Deus aqui, do ó, eu não céu, ó, sou, tenho pronto. vergonha, mas não Tá é vendo? isso, Tá vendo como precisa de curso de vinho? não é Ô, para pessoal, vocês aí que estão nos assistindo, imagina, você tem a garrafa inteira é, à noite para cheirar e para degustar. O belezinha pega a rolha e vai fazer assim, me empresta o aqui. que que faz? Como é que faz? Você já viu? Tem uns caras que fazem assim, né? Porque o garçom, você está no restaurante, o garçom abre Inteira, a garrafa, dá para deixa do teu lado. sim, Você olha para a rolha olha para você, você olha para a rolha, sim, daí você fica naquele jogo, tá? Você faz é, cheirar a rolha. é, Você tem o vinho inteiro para cheirar, né? entendi. E vai falar o quê? Hum, Cortiça portuguesa, da região do Alentejo. Não dá, gente. não dá, não é Tem isso. uma galera, antigamente, É, falava-se que cheirando a rolha, você poderia já perceber alguns defeitos que o uhum. vinho poderia apresentar. Pô, Daí eu pergunto para você, entre cheirar a rolha e cheirar a taça que já está do pô, lado, a taça, lógico. E outra questão, hoje tem entendi. rolha sintética. Você já imaginou? Chato, né? Vamos imaginar que isso daqui é rolha sintética. Eu vou falar assim, rolha sintética, petróleo brasileiro, bacia de Campos, a ação da Petrobras estava 31,40. Né? É isso, Cheirar uma rolha sintética, você vai não faz perceber o quê? sentido. Pô, nunca Nenhuma. mais na minha vida Sabe o que eu é vou isso? cheirar uma rola. Por É favor. porque É frescura. você olha o vizinho da sua mesa cheirando, fala assim, poxa, eu vou cheirar também. Nunca percebi O que você nada na precisa, rolha, por mas que que o garçom bota do teu lado? Primeiro, porque faz parte do produto que você comprou. é, Se você não tomar o vinho inteiro no jantar, eu recomendo que vocês sim. fechem a garrafa antes de entrar no carro, porque você não vai dar um banho no carro, né? E a questão é, você tem que apertar a rolha para ver se ela não está esfarelando, Sim, se a rolha não ressecou, porque daí tem chance do ar ter entrado. Ou sim. seja, tem um processo. Mas o importante é, não é para cheirar. Não é para cheirar, né? Tá bom. Agora, pode levar para casa e colocar naqueles vidros? Você leva para casa e coloca no vidro? Espera aí. Eu levar para casa? A Eu rolha? não lembro em que. Ah, a A rolha. rolha? Ufa, eu pensei que estava sobrando vinho. Não, 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 não. Não, Garrafa a que eu abro rolha. não sobra para Eu- beber, acho que é eu- uns. Quanto eu tô? 25 anos? 25 anos. Se vai abrir o vinho, nós vamos tomar inteiro. Não tem entendi, como. mas a rolha. Ah, sim, Você bota leva. naquelas coisas bonitas para fazer Toda casa agora, ou decoração. várias casas agora, tem É, um lugar bonito, aquele negocinho de aquele. Agora tem um painel, né? tem um Tipo um painel quadro que você vai jogando as folhas lá escrito dentro. amigos para sempre. É, aquelas coisas. Sim, lógico, é Você faz isso? decoração. Você não tem um desse na sua casa, tem? É não, porque se eu colocasse todas as rolhas em quadro e em pote, talvez eu não tivesse lugar para eu dormir em casa, porque não tem Entendi, como. É muita entendi. rolha por, Você por toma, semana, você toma muito vinho. graças a Baco. Graças a Baco. Viva! Viva Viva! Baco! Viva ótimo. Pô, tô muito feliz de escutar essas histórias do Brasil, sabe assim? Ah, De que a tá gente muito tem que legal. tomar vinho nacional e que é bom e tem qualidade. Você traz um vinhozão desse aqui, você fala assim, pô, que delícia, né? É, um vinho 2019, tem 6 anos. Pois Seis é, anos. 6 anos. Maravilhoso. Não, e agora, né? A gente tá aqui. Eu moro em São Paulo, então assim, muitas vezes o vinho nacional chega caro aqui.
Sim, você tem Chega uma caro. questão de tributação, a guerra, a eterna guerra que a gente conhece entre os estados de ICMS, Sim, que precisaria ser resolvido isso faz, sabe lá, eu estou com 56 anos que eu escuto sim, problema interestadual de imposto. sim. A gente precisa resolver isso, É, diminuir as alíquotas, facilitar o trânsito de produto, pois né? é, Criar porque o IVA, cria o IVA, pronto. cria isso. É, Porque não faz sentido você. Porque você tem um vinho maravilhoso desse, e muitas vezes a gente toma aquele vinho, não falando mal, mas aquele vinho chileno que não chega aos pés desse aqui, e acha que porque está tomando um vinho importado, está é. tomando algo melhor, quando não é. É baratinho e ruim, né? Entenda, tem vinho bom e vinho ruim em qualquer região produtora do Sim, mundo. sim, Tem vinho nacional ruim? Tem. Tem vinho nacional bom? Tem. Tem chileno ruim ou bom? Tem. Qualquer lugar. sim. Até na França, Itália, tá cheio de vinho Uhum, ruim, uhum. tá? A questão é dê oportunidade para todo mundo, Claro, né? claro. Sem ser ufanista, não estamos aqui só defendendo a bandeira do vinho nacional, e não é esse o objetivo, Sim. mas assim, tem vinho nacional que vale a pena. Eu consumo, eu tenho na minha adega vários produtores nacionais. No clube, 2 vezes por ano a gente prestigia produtor nacional, colocando o tema só nacional. E a Muito bacana. aceitação hoje, que antigamente a turma recusava, Aham. vinho nacional no clube. Hoje em dia eu recebo mensagem de associado falando: André, quando é que vai ter vinho nacional no clube? É, A pessoa pede. é. Nós vamos falar do clube daqui a pouquinho, que eu estou Ah, curioso, e nós vamos divulgar bastante o clube, que é uma coisa muito legal, mas uma perguntinha antes, assim, né? manda. Então você falou de. Eu sei que tem a Itália, eu sei que tem a França, nós já exaltamos o Brasil. Tirando isso, onde é que estão os vinhos bons no mundo? Na Califórnia, na África do Sul ou em Ó, outros lugares? o vinho está na moda há 11 mil anos. Foi a primeira bebida alcoólica da humanidade. Uhum. Antes de surgir o vinho, a humanidade não sabia o que era álcool para consumo. Devia ser muito chato aquela época, tá? Muito chata. Então, mais ou menos o que hoje a gente chama de Geórgia, Planalto da Anatólia, sobrou um montão de. Estão falando lá, o norte da Turquia. Aham. Sobrou um montão de uva madura, que aquilo lá começou a fermentar naturalmente, né? Sim. Aconteceu. E o pessoal percebeu depois de um tempo que não era um semideus que estava saindo daquele balaio, não era um monstro, um demônio. E botaram o dedinho lá, experimentaram e falaram: pô, isso daqui é bom. É. Foi mais ou menos assim, Sim. lógico, brincando. O vinho aconteceu por acaso, Aham. né? E o que acontece? Ele está na moda há 11 mil anos Sim. e vai continuar na moda. Sim. Por quê? É a melhor bebida, primeiro, para acompanhar a refeição. Sim. O vinho é a bebida para ir à mesa, tá? Com raríssimas exceções de harmonização, o vinho sempre vai ser a melhor opção para harmonizar, primeiro. Segunda questão é que, por conta disso, fica difícil falar qual o melhor vinho. Sim. Não é campeonato de Fórmula 1 ou de futebol que É. chega no final do ano e tem, né? Por quê? Porque depende. É. Se você tiver com frutos do mar, você vai querer um vinho branco, um espumante. Se tiver com um baita churrasco, você vai querer um Malbecão, um Cabernet Sauvignon, um Merlot, Aham. tá? Se você tiver com uma massa, você vai procurar um vinho tinto que tenha uma acidez alta para contrabalancear o tomate, por exemplo. Sim. Então, o importante é seja eclético, É. esteja É. aberto a É. experimentar. Lógico, tem algumas regiões que produzem vinhos com mais cuidado, com mais Uhum. apuro. Então, você fala, região da Borgonha, Uhum. região de Bordeaux na França. Sim. Se você falar o Piemonte, Toscana, Vêneto na Itália, Rioja na Espanha, Sim. Douro e Alentejo em Portugal. Estou falando o Quarteto de Ouro. Sim. Portugal, Espanha, França e Itália, Sim. né? Tem regiões que você fala, uau, que é aqueles vinhos que às vezes a gente vê pessoal tomando que tem mais zero do que ml, né, no preço, Sim. um montão de zero, você fala, meu Deus do céu. É. Quando você pede no restaurante, tomara que o garçom entendeu certo o que eu apontei lá, É. né? É. Senão eu tenho que pedir financiamento no BNDES Não para pode ser pagar a aqueles muito conta. embaixo lá no Não. cardápio. Tem que ser Você chama os o garçom, produtos. ó, é esse aqui que eu É, esse quero, aqui, ó, esse esse aqui. aqui. O Isso. de baixo é 1.500, 2 pau ali. É. Não é esse, é o de cima, né? Não, é isso aí. Então, Então tem. E essas regiões novas? Não sei se é novo, mas quando você não, fala vindo da vamos falar do vinho australiano, é, da África do que a gente chama de Sul. novo mundo. Aham.
Você tem vinho muito bom na Califórnia, sim. Sim. Austrália, Nova Zelândia, África do Sul. E aqui o nosso quarteto, aqui, Brasil, Uruguai, Argentina e Chile, produz coisas Chega maravilhosas. junto com esses Você caras pega um assim vinho, por exemplo, tranquilamente. como o Dom Melchor, né, Aham. que é um vinho alta gama no Chile, já ganhou de uma publicação o melhor vinho degustado naquele ano do mundo inteiro, entendeu? Ah, que Que bacana. também é outra coisa que tem que entender, né? É, Quando uma publicação solta os melhores vinhos do ano, é os melhores vinhos do ano do que eles degustaram ao longo claro. daquele ano, né? Sim, sim. É, tem É, que, deve ter, tem tem que muito, guardar. tem Você muita pega um coisa. ano que a revista não degustou, por exemplo, champanhe, É, daí você fala, nossa, a champanhe deve estar em baixa, não tem um vinho na lista dos 100. É, porque eles não degustaram, pois é. ou não teve Entendi. tema champanhe naquele. Tem que guardar Sim. uma segurança aí. Agora, Como ler o número, né? é, agora, todo país do mundo vai fabricar vinho? Então vai ter Não, vinho. não, Não vai. Vai ter, não. vai ter vinho mexicano, vai Já ter tem. vinho. Ah, é? Vai ter Você vinho. escolheu um que já está Um que já fazendo. tem, mas vai ter vinho da Etiópia, vai Não, ter não vai. vinho Primeiro, da Rússia. Ou só a Rússia é só vodka, por exemplo, porque é gelado. Ou não, não é todo país do mundo que um dia vai ter assim, ó, não. todo país produz o seu vinho. A, a, a fronteira do vinho está mudando por conta da mudança climática. Isso é fato. Sim. Então, regiões onde Ah, nunca se imaginou produzir, ter parreiral para fazer vinho, hoje tem condição. Melhor exemplo é o sul da Inglaterra. A Inglaterra, o solo da Inglaterra era gelado demais para uma parreira sobreviver. A mudança climática de agora, a região ali da Cornualha, a uhum. região baixa, onde está o Canal da Mancha, o solo já não é tão gelado e permite a produção de videira, né? Sim. O plantio de videira para a produção de vinho. Então, Eles estão produzindo espumantes bem então vai interessantes. ter espumante em inglês. Sim, já tem. Já Já tem, que tem. Tem legal. no mercado brasileiro. Ah, é? Vale a pena até conhecer. Ah, Ah, sim. não chega nem no nível do brasileiro, por Entendi. exemplo. O espumante brasileiro está lá na frente, mas é legal Que experimentar e bacana. falar, ó, Entendeu? né? Ah, então essa mudança climática vai, Tá, já vai. está tendo Merlot na Bolívia, Ah, que bacana. sem nenhuma outro produto dentro, tá? Né, vocês estão falando, tal. O Não, é boliviano, Merlot, o não. boliviano, ele deixa todo mundo muito mais ligado, talvez, Ligado, assim, né? Ou mais ou relaxado. mais relaxado ou mais ligado. Lá o Ó, Merlot, não, não vem, é Eu só, tomei, só a eu uva. tomei Merlot e Syrah da Bolívia bem Que interessantes, tá? bacana. E já uns 3 anos Que atrás. bacana. E uma coisa que até a gente estava pulando, voltando um pouquinho no Brasil, né? No Brasil, se a gente, essa nossa cultura do vinho, né? É, a gente até brincou um pouquinho ontem falando por telefone, né? Porque, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, existia só o Liebfraumilch, aquele vinho, Nossa, aquela garrafa garrafa azul, azul. que era aquilo que existia, e outros vinhos de mesa, não sei. Qual a diferença desse vinho que existia no Brasil para o que a gente fala agora? Uva é diferente, É, produção é diferente, o que acontece? vamos lá. Se você pegar as videiras, né? Aham, Então, a videira, a vitis, é uma família enorme, tá? Falando em biologia. Então, é, tem a vitis, que daí você vai abrir o guarda-chuva para vários grupos. Então você tem vitis americana, vitis rupresta, vitis lambrusca, vitis cinerea, e daí você tem a galera de um vitis vinífera, vitis, videira, vinífera para vinho. Essa galera aqui da vitis vinífera, que tá o Merlot, Cabernet Sauvignon, ah, Malbec, Chardonnay, as uvas aquelas que você fala, boas para fazer vinho. é isso aí, Entendi. tá? Porém, para fazer vinho, você pode usar qualquer uva. Então, durante muito tempo, e ainda se produz, o que a gente chama de vinho de mesa, Aham. que é feito não com as uvas ali da vitis vinífera, com as outras. Ah, Então, é feita com uva Isabel, a Thompson, a Ruby, a Niágara, as boas de a comer. Bordeaux. Por isso que chama vinho de mesa. É Ah, vinho feito de uva que vai a mesa. É uva de comer, entendi. que também dá para fazer vinho. E por que isso? Porque quando vieram os imigrantes, Aham. não existia vitis vinífera nas Américas, porque a vitis vinífera, esse grupo aqui, ele é só, todas as uvas são originárias
do entorno da bacia do Mediterrâneo. Ou seja, são Hum, uvas eurasianas, Europa com o começo da Ásia ali, né? Todas elas vieram de lá. Então você entendi. fala, então a Malbec não é uma uva argentina? Não, é uma uva francesa, Sim, que se deu muito bem na Argentina quando os imigrantes levaram para lá. claro. A Taná não é uva uruguaia? Não, ela se deu bem no Uruguai e também no Brasil, Aham. mas ela veio dos imigrantes Ah, europeus. então, professor André, Pronto. a uva de comer não é a mesma uva que a gente faz o vinho, certo? Não. Ou, em teoria, os O vinhos vinho de de vamos alta falar, qualidade, de os vinhos alta, mais, sofisticados, mais mais, requintados, mais não sei como, refinados, mais vamos falar assim, refinados, essa história eles aqui. têm que ser de vitis vinífera. Ah, mas no Brasil existe a cultura de fazer vinho dessas uvas de comer. Tem. Existe, né? Metade do consumo do vinho no Brasil ainda é Aham. do vinho de uva de mesa, que, de uma forma pejorativa, não gosto de usar o termo, mas é o que a gente chama do vinho de garrafão, entendeu? Ah, lembro. Isso não é vinho de garrafão. Pô, não trate assim, né? Aham. Tem uma parcela do mercado que se identifica com esse tipo de vinho e é feliz, Sim, porque eu acho que é isso. A hora que você abre uma garrafa, o vinho não mente. Eu gostei ou não gostei. sim. Eu gosto de vinho de mesa. Seja feliz. Ah, Não, eu só gosto de vinho francês da uva Pinot Noir. Espero que você tenha bolso para pagar isso. pois é. Então esse vinho aqui chama vinho de mesa das Vinho uvas de de mesa. comer. E esse aqui que não é de comer chama vinho. Então, a legislação brasileira não ajuda muito, porque é só um detalhe de uma palavra, vinho fino de mesa. Ah, então vinho de mesa e vinho fino de mesa. Fino de mesa. É sutil, porque teve um lobby para não fazer um nome tão Ah, diferente, para né? não também. Tem Vinho de outras mesa, questões. vinho. Na verdade, deveria se chamar vinho de mesa, ponto. E vinho fino. Não, Ah, mantiveram ainda a palavra de mesa. então tá bom. Eu acho que Então até para. aprendemos aqui, né, pessoal? Vinho de mesa, vinho fino de mesa, tem uma diferença das uvas, tem uma diferença de qualidade. Cada vez mais a gente está indo tomar desse aqui, né? Assim, é um processo de quem gosta de vinho, é como subir uma escada, né? Sim, Não tem como subir a escada já direto para o último degrau. Você vai ter que subir degrau por degrau. entendi. Os primeiros degraus estão aqui. Entenda, e você tem que ser feliz se você está nesse degrau. Senão a vida não vale a pena, É, né? é, Eu nunca vou ser feliz porque eu nunca vou tomar um Romanée Conti. Seja bem-vindo. 99% do mundo nunca vai tomar um Romanée Conti. é. E aí? 99,9. 9,99, 9,999. né? É, Então, é assim, eh, eu nunca vou tomar um vinho de verdade se eu não tomar um Romanée Conti? Lógico que não, né? entendi. Porque tem um percentual do valor do vinho que é a raridade, a produção pequena, oferta e demanda, né? Não adianta, você sabe muito bem Sem disso. dúvida. E, pessoal, relembrando aqui, a gente vai ter sempre como encontrar aqui embaixo todas as redes sociais, André Monteiro e o clube e várias coisas que vai ter aqui na descrição aqui, porque vale muito a pena, né? Ele dá curso, é professor e como vocês viram, dá para conversar horas e horas com ele sobre esse assunto e vamos falar do clube, né? Vamos lá. De como é que você chegou nessa história, porque entendi que você Eu venho de outra área. aos 12 anos, Eu já tinha, experimentou, aos gostou. 12 anos Alguém falou: olha que eu já tinha gostosinho direito a aquilo uma ali. tacinha É uma tacinha de vez em de quando, vez em quando no jantar. no jantar. E Aí, aí você. Mas disso para chegar num clube, que é então, um super clube, como é que foi? o que aconteceu foi o seguinte: a minha área de atuação, de formação é outra, como é a tua também. Sim, A gente veio a graduação da mesma área, parte de TI, sem dúvida. e eu sempre gostei de comer bem e beber. Era uma questão de família. Minha avó sempre cozinhou muito bem, minha mãe, meu avô sempre foi de comprar vinhos, meu pai. Então o vinho estava dentro da família. No Meus sangue, tios, quase que literalmente no sangue. assim, né? Por aqui, ali na bombinha, bota lá, já vem. E o que acontece? Então eu sempre gostei de vinho. Aham. Quando eu comecei a trabalhar, a ganhar minha grana, o que eu queria comprar era vinho. O motor é flex, tá, pessoal? Tá. Não é só vinho. Eu gosto de vinho e gosto de cerveja, tá? Ótimo. Então, eu gosto dos fermentados, não gosto de destilado. Tá bem. Não tenho boca, nem tenho boca para destilado. Não sei Sim. avaliar. Ótimo. O meu lance é fermentados, cerveja e vinho. E vinho, assim,
era cultura dentro de casa, a gente Aham. sempre teve vinho, sempre foi uma relação normal com vinho de ter. Sim. E aí, conforme eu fui trabalhando, eu fui comprando minhas garrafas, comecei a prestar consultoria para restaurantes e para hotéis, na Ah, área de TI também. E aí era aquela história, André, já que você está tomando conta da parte de administração, de infraestrutura, de TI, me ajuda e gosta de vinho, me ajuda a montar uma carta. que Então, bacana. tá bom, vamos montar uma carta, vamos harmonizar, vamos ver. Isso era Pô, empírico, né? é. Ali. Que Em bacana. algum momento, eu falei, eu vou fazer um curso de sommelier, o Aham. amador, e fui fazer os cursos na ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, mas lá atrás, né, gente? Eu estou Sim, falando sim, na sim. época do papiro, né? Aham. E acabei me formando, acabei fazendo os cursos. Num dado momento, lá por 1999, eu acho, 98, 99, eu fiz o curso, vamos falar, o sério, o Ah. profissional. E acabei me tornando Aí você sommelier. deixou de ser enófilo para enólogo a esse Não, o momento? enólogo. Ah, boa. Galera, Boa! vamos entender os três. Sim. Tem três personagens no mundo do vinho que precisa ficar muito claro. Enófilo é o cara que fica com a melhor parte, só bebe. É. É o cara que gosta de vinho. Ele é o leigo que gosta de vinho muito, então ele se tornou um enófilo. Então, eu gosto de É, vinho, gosto de tomar vinho, nós. somos Eu enófilos. sou Não, enófilo. ah, tudo bem, mas aqui eu sou Daí, só enófilo. quando você vira um profissional, você pode trabalhar para a vinícola, fazendo vinho. Aham. Então você tem a uva, vai olhar para a uva e vai falar: com isso daqui dá para fazer vinagre, na melhor hipótese. Então, esse cara que decide o que vai fazer é o enólogo. Ah, Então, ele trabalha para o produtor, entendi. ou ele é o produtor. Enfim. E daí tem o terceiro personagem, que é o sommelier. Nome bacaninha, É bonito, né? sommelier, Sim. que é o cara que depois que o vinho está pronto, feito pelo enólogo, ele vai avaliar o vinho, Ah, vai ver para que combina esse vinho para oferecer pro enófilo. entendi. Então, Entendi. a gente Três diz que personagens ali. o sommelier ele trabalha pro mercado. Isso Um aí. vinho já existe Que e ele vai falar, bacana. ó, isso que você fez dá para fazer sagu só. Pô, sagu... Pô, você lembra de Nem... sagu, É, cara? É aquilo pô, não é lá. muito bom, não. Não gosto muito, não. Mas Ah, eu adorava sagu. é mesmo, eu não É, gosto muito de sagu. Mas tem coisa que só serve para sagu e para vinagre. É isso. O é, enólogo que tá olhando dá para lógico. Ah, nada. não deu certo. Vou É, deitar o vinho, né? Não entendi. tenho que. Ah, então vamos virar isso a tieto. Entendi. Vamos É, forçar uma oxidação e vai ter aceto, né? ótimo. Que é o vinagre de vinho. É. Tá ótimo. E aí, 99, você começou a levar a sério, sério Levar a mesmo. E agora sério. você fez o Daí eu curso tava. sério E sommelier. aí eu tava já com muito cliente na área de montar carta de vinho, isso daí, e comecei a dar aula, a montar grupos de degustação. Nesse Porque eu momento, falo pouco, entendeu? É, eu você percebo. deu para perceber. Mas nesse momento, então, a tecnologia da informação perdeu um grande profissional. Foi ali. Não, se livrou de um cara É. chato pra caramba. Até que nós da tecnologia perdemos você para levar uma vida Pois muito é, mais divertida. muito mais divertida. Mas, ó, Celção, eu vou te contar uma história. Alguém lá em cima gosta muito de mim, Sim. porque tudo que eu fiz na vida, em Aham. cada um dos momentos, eu fiz o que eu estava afim e fui feliz em todas as etapas. Que ótima Então, dica. quando eu trabalhava de terno, gravata, marcando reunião, reunião com um montão de gente, na área de TI, montando rede, montando não sei o quê, eu adorava. É, Quando eu fui para a área de consultoria, mais para a parte previdenciária, adorava. O vinho, eu acho que tudo tem o seu ciclo, tem o ótimo. começo, meio e fim. A gente tem que ter a sorte e a percepção de entender que aquele ciclo precisa acabar. Sim. E acabe ele de uma forma bonita, É, gostosa, para é, deixar boas lembranças. sim. Eu acho que é isso, Que bacana. é Ótima fundamental. lição. E aí dessa história, mas para chegar você foi evoluindo, Então, sommelier, foi ficando daí mais eu, sério, foi dando treinamento, muito muito curso. curso, muita aula que eu estava dando, Sim. resenha para jornal, para revista. Você escreve, né, para jogo. Hoje ainda Hoje você é escreve. muito pouco, É, tá? Porque eu não mas eu tenho vi no tempo. seu histórico, É, é muito muito, bacana, é muita muito. revista, Eu muito fui jornal. avaliador de várias Pois revistas, é. banca avaliadora para as edições mensais, enfim.
Daí eu estava voltando de uma viagem da Itália com a minha Aham, esposa, e a gente lá na Itália, a gente trombou com essa ideia de um clube de vinhos. sim, No Brasil só existiam um ou dois clubes, sim. e aí a gente trombou com uma ideia de clube de vinhos. E foi a minha esposa que falou, André, vamos montar um clube? Eu falei, puta, lá vou eu voltar para administração e tal. É, E ela é economista e tal. Ela falou, aham, não, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu cuido da parte administrativa e você cuida da parte técnica. Você seleciona os temas, os vinhos, você escreve toda a parte. O clube é você aham. e eu vou ficar com a parte administrativa, eh, parte de cobrança, tanto que eu peço mesada para ela, né? Porque é ela que controla a grana. Então eu falo, Jana, Entendi. ó, tô precisando de uma grana aí, ó, libera aí, vê como é que tá. Que bacana. Então ela cuida da parte administrativa e eu do. Você cuida da parte gostosa? É, exato. Pô, que Até legal. porque ela não é profissional da área, né? Sim, Então ela não poderia estar na parte. Apesar de conhecer muito bem vinho, aham, eu acabei criando um monstro, sim, né? é, Mas tecnicamente ela não tem o estudo técnico para isso. sim, Mas deu muito certo. A gente começou com alguns amigos. Hoje é um clube. Só pode participar quem me conhece, ou foi aluno meu, ou é amigo, ou é indicação. sim. Não é um e-commerce, não é uma loja virtual. Tanto que se você entrar no nosso site na internet, você fala, pô, esses caras estão pararam, não está nem funcionando. É isso mesmo que eu quero que acreditem, entendeu? Porque é um clube meio tailor-made, é Sim, feito, então é um tema por mês. sim, Então, esse mês aqui, por exemplo, eu tô tratando de um produtor espetacular, que eu gosto muito da família, da história deles. Então, todos os vinhos do clube, as faixas, é tudo vinho desse produtor. E aí vai uma resenha, uma ficha técnica do porquê eu escolhi o vinho e por que que é isso e tal. Mês que vem é outro tema. Então, eu só tenho ah, 12 temas no ano, né? 12 Um temas para por ano. cada mês. Esse é o Clube Malucos, Clube Malucos por Vinho. Malucos por É Vinho. isso aí. Vale a pena todo mundo entrar no site para olhar, né? clubemalucosporvinho.com.br. Eu dei uma É isso aí. olhada, bonito, tem umas fotos bacanas, tem você lá, Tem, tem, foto- um, tem um montão. tem uns É o gordinho, né? mas não, mas tem os pacotes, tem muita coisa Tem. bacana ali legal Tem para muito fazer. texto que eu escrevi para a revista e jornal, tudo livre para download, para É, ler, não precisa. É muito fácil. porque essa cultura do vinho, né, que evoluiu muito nesses últimos 25 anos aqui, acho que isso que é o bacana, né? Porque na verdade não é simplesmente vamos tomar aqui porque putz, está gostoso, está bonito e pô, e é uma delícia, mas tem um tem uma história ali que isso Exato. faz ficar mais gostoso, né? Você acertou em cima, cara. Você bateu em cima da cabeça do prego. É exatamente isso. É, Em cima. O clube, o que eu criei, lógico que a gente quer monetizar, precisamos do lucro, uhum, óbvio, é um negócio. Mas o clube existe, a concepção do clube era ensinar as pessoas como degustar, levar para as pessoas sair do óbvio. é, Não é mais um vinho argentino, não é mais um vinho chileno, não é mais um vinho italiano. São, não que sejam ruins, não é isso. É assim, mas sair do óbvio, tirar você da casinha e falar, experimente isto. sim, Ó, eu tô te mandando esse vinho porque vale a pena você conhecer. Você pode até não gostar, lógico, claro, é uma questão, claro, mas você precisa entender, por exemplo, que tem vinho na Romênia, claro. na, Na na Inglaterra, Armênia, na, na Ingla- na- Inglaterra, na né? Inglaterra que você falou Né? agora há pouco. No Líbano, aquilo que É, não bombardearam ainda sobrou um pouco ainda lá. está Então, fazendo vinho, tem videira tem, lá. tem, há muito tempo, É, desde a época dos fenícios. Eles ensinaram os aham, gregos ensinaram os romanos. A gente está falando 8.000 anos de é, história naquela região ali, né? pois é. Então, o clube existe para formar o, o consumidor de vinho, formar e informar, e, lógico, tendo algum lucro, porque é um negócio Claro, claro. normal. Então, é muito bacana. Então, se eu quiser entrar no clube malucosuburvinho.com.br, eu, na verdade, Você entra num eu tenho que site, entrar no site
e tenho que pedir autorização, tenho que ser seu amigo. Não, Eu na tenho que verdade, porque eu só tomo o óbvio. Se eu quero sair do óbvio, eu na sou. verdade vai acontecer assim. Você vai entrar num site que parece que está fora do ar, inoperante, Sei, preenche uma ficha super arcaica. sim, Eu vou receber isso por e-mail e você vai receber um e-mail de retorno falando: como é que você nos descobriu? entendi, Entendeu? entendi, Porque não é por propaganda, eu não faço propaganda, a gente não faz entendi. anúncio e Vai só tal, pelos. porque não é isso que a gente quer. A gente não quer um clube Entendi, com 10 mil associados, 20 entendi. mil. Não. É um negócio entre amigos, entre conhecidos. É Aí, esse ó. aqui, inclusive, não Olha é? aí. Olha lá, o Borel Por tá sinal, aqui. essa foto é maravilhosa. É Não, uma mas, foto que eu tirei na Áustria, mas eu só vou de te vinhos falar que não brancos tá, austriacos. não tá com impressão de Ó, nada parado, como você falou, não. Você segue Borel, na sua obrigado, humildade. Borel. Segue, Próximo. segue na Vai sua, uma taça de vinho já já aí para você. vai na Ó, sua Espanha, humildade. lá em Tá um Rioja. site muito bonito, por sinal. É, e a gente quis fazer um site com a nossa cara. Olha eu aí, mais magro, tá? Ah, olha aí, Metade. mas tá feliz. Minha formação é GV, né? PUC, São Paulo e GV. É, É, então, é a nossa. nossa vida ali, entendi. E aí o grande lance é que a gente queria dar essa cara Setecentas e trinta pro. e duas palestras, 22.000 Isso está avaliações. desatualizado. Eu faço muita palestra corporativa. Ah, muito bacana. Bom Muita saber. empresa fala para Muito André, saber, porque a gente tem muita gente, muita empresa nos assistindo aqui. eu desenvolvi uma palestra que é não era nem o foco da gente falar isso hoje, mas já que você está perguntando, que é um stand-up comedy de vinho. É uma palestra que eu faço muito para a empresa, Que que é bacana. o que não fazer Ah, no mundo do vinho. entendi. Então, o cara que cheira a rolha, Eu já que tomei pega, essa na que pega cabeça a hoje. taça e procura o ponto alto da luz, pô, tá suvacão aqui suado, e o cara girando a taça lá em cima, né? O cara que cheira com narina separada, vocês já viram isso? Ah, Pessoal aí em casa, que é. o cara vai cheirar o vinho e faz assim, ó. Troca de narina, maluco. E dá uma diferença no Pô, cérebro, isso? lógico que não, né? A não ser que um lado esteja entupido, como eu tô, né? Eu tô ruim da sinusite. Entendi. E essa Pô, só se o palestra. cara trabalha com Não, perfume para pegar a entendi. diferença de um lado do outro. Entendi. Não O tem, cara que faz barulhinho na boca, bota o vinho e bochecha, né? tem muita Que é coisa. isso, né, cara? Eu tô Entendi. na mesa do lado jantando com a Jana, o É. cara bochechando lá, ai, ai, ai. Então tem uma palestra sobre isso para Tem. É um desmistificar toda stand-up essa. comedy Que sobre vinho que o bacana. pessoal rola de dar Pô, risada, vamos. principalmente porque identifica um chefe fazendo isso no É, jantar da empresa. É ótimo, é cara, é ótimo. ótimo. Sensacional. Entendeu? E a cara do site, como estava lá, Muito bacana. a gente quis montar exatamente com esse jeitão descontraído, Sim, entendeu? sim. Tirar o vinho daquele meio pedestal que tem que ser uma coisa que dá medo até de É, pedir, porque é. não, vinho é muito mais simples do que isso. Sim, E sim. vinho é litragem. O carro tem quilometragem. Nós temos que ter litragem. Entendi. Você não aprende de vinho em livro. Você É, aprende de vinho aqui, ó. é. E, Gostei ou não gostei? e muito legal que tem. Então, e assim como tem esse clube, existem vários outros clubes, né? Sim, tem um E eu acho que montão. tá. Eu participo de outros clubes, para você ter uma Ah, ideia. que bacana. Sem problema. E Tem, tem, o sol nasceu para todo mundo. e tem clubes hoje até de instituições financeiras. Tem bancos que Sim, você entra lá, o banco lá, tem lá, o banco manda uma. Ó, quer assinar o clube, você paga tanto e vai receber 4 garrafas por por mês. mês, com uma Tem. história. Então isso está popularizando E é também, né? muito legal, porque está levando para dentro da casa das pessoas. Se o cara tem medo de entrar numa loja, né, Aham. uma loja de vinho, porque às vezes a loja é tão assim É, que você fica com medo, né? Ai, 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 se eu esbarrar em alguma coisa aqui, eu tenho é. que deixar o carro para Pois pagar é, o vinho pois que é. derrubei, né? Então, você recebe na tua casa Sim, vinhos por uma curadoria e sim. com material. Eu acho que É o, é o caminho. é o caminho. O Brasil é um país muito É o jovem, dá caminho. para. E o brasileiro é curioso, Sim, né? sim. Dá para. E isso você pode eh, exportar a ideia para outros produtos, cerveja Claro, artesanal, claro. queijos, Sim, azeites. Imagina um clube de azeites. O Brasil hoje está produzindo, produção sim. pequena ainda, É, mas de altíssima qualidade. sim. Ali Eh, perto, São Santo sim, Antônio do Pinhal, você tem alguns ali, né? porque, via de regra, os melhores solos para videira é o mesmo solo para oliveira. Ah, Solo que é bom para fazer vinho é solo bom para fazer azeite. Mais ou então menos. tem alguma É uma mesma. dica. Ah, agora, a
A oliveira demora muito mais, não, não, muito mais. muito mais do que a Uma, oliveira uma leva. videira que eu plantar, um pé de videira, para dar a primeira safra que dá para fazer um vinho de teste comercial, é no quinto ano, mais ou menos, do Ah, quarto para o quinto ano. sim, Uma oliveira, assim, historicamente, ela demora 20 anos para produzir azeitona de qualidade para tentar soltar um produto, a primeira safra, vamos falar sim, assim, sim. de, E não tem essa renovação. Talvez por isso que o azeite está nesse preço. é, Ultimamente anda o no. problema do azeite é que descobriram uma praga na Europa É, que está dizimando uhum, os olivares na Europa, além de os incêndios na Europa estão atingindo as regiões mais secas, que são as regiões onde estão os olivares. é, Então, a Espanha perdeu coisa como 30% da produção. Isso é muito, é muito, né? muito. E o preço vai lá para cima. Agora no Vai, mercado, no e vai, mercado, a garrafa de e vinho tá ali aviso vocês tranquila. aí, viu? Vai piorar, É, porque a demanda é maior, o azeite é é, uma gordura boa sim, para cozinhar, né? O azeite de oliva é mais benéfico do que é, outras gorduras, sim, então você tem mais procura por azeite. O preço sim. vai subir. Tem como. Então vale a pena comprar azeite para estocar, não? Não, Não, porque vai não, estragar. porque azeite extra virgem, no máximo 6 meses da data do invase. Não passe disso, tá? Sim, sim, Depois disso, como ele é extra virgem, ele não passou por processo de refino, sim, apesar de eu não ser técnico nessa área. Estou falando mais como curioso do que eu conheço. sim. É, a validade de um extra virgem é no máximo 6 meses. E depois que abriu, 1 mês e meio, 2 no máximo, tá? Tá, tá. Porque, por isso, dica para vocês que estão aí vendo a gente, vai comprar azeite extra virgem, não compre de litro. Compre os menores, 250, 500, porque daí você não corre o risco de estar demorando muito tempo para consumir aquilo e ele cansar. Ah, olha aí, mais uma boa dica. Muitas dicas aqui. Então, Pô, falamos do nosso clube maravilhoso, falamos dessa palestra que eu não sabia que tinha um é stand-up, uma uma palestra muito diversão. bacana. E tem cursos e mentorias. Tem curso que você faz ali também, né? Muito, Esses muito cursos. também. E para isso você tem Curso que. para totalmente leigo. Eu só dou aula para leigos, para quem Sim. quer conhecer sobre vinho. Eu não posso formar profissional, Aham, porque eu não sou uma das entidades que certifica para sim, sommelier. Isso daí você tem que ir ou no Senac ou ir na Associação Brasileira de Sommeliers, ABS. entendi. Né? Mas aí, Eu na formo verdade, para leigos. para isso você tem que viajar muito. Você falou que estava voltando de Mendoza. Pois é, eu tenho uma das piores profissões do mundo, né, Sim, Celso? eu tenho Eu certeza. bebo, como e viajo e o pessoal ainda paga. Que coisa louca, Cara, hein? eu Que voltei de coisa louca. Mendoza ontem, por isso que eu tô carregado. Eu peguei, ó, Sim, atacou a sinusite no avião e eu tô então mal. teve que ir lá, mas Tava em então, Mendoza até então tem ontem. que viajar para esses lugares Tem, todos para entender, tem faz que parte da conhecer. profissão, porque senão não tem como voltar aqui para falar, Não. olha, o vinho de Mendoza tá assim, E eu ou da vou para Itália. esses lugares, Aham. não só como profissão, mas também quando eu escolho minha viagem de vou sair de férias, invariavelmente eu vou para uma região produtora de vinho, É, porque a culinária é melhor, tem história. A gente tem que entender que vinho. Já vou te dar isso aqui, que eu não posso ótimo. esquecer. A gente tem que entender que o fascínio do vinho, que a humanidade tem pelo vinho, além do produto em si, o vinho é carregado de história, Sim, geografia, arte, humanidade. sim, A hora que você degusta um vinho, você naturalmente você se transporta para a região onde essa uva estava. que bacana. Será que o cara colheu de madrugada porque era mais frio, ou colheu no meio da tarde porque ele queria uma uva mais quente? É uma região onde como que é o jeitão da família que depende disso e trabalha. Envolve tanta coisa o vinho, Sensacional, entendeu? sensacional, que E bacana. aqui, O que ó, que é isso? isso daqui é para ele, tá? É uma tabela de safras do clube Aham, que é para manter na carteira, na bolsa, que aqui eu avalio, por exemplo, esse daqui eu fiz em 2023. tá. Eu avaliei vinhos até a safra 2020, Uhum. as principais regiões do mundo. E eu vou dando as notas do que foi a safra, Que como que eu achei. demais, que Então demais. é legal, porque você fala, tô lá na Itália, quero comprar um Brunello de Montalcino, tá na moda, Tá. né? E Brunello não se abre menos do que com 10 anos, senão ele não chegou no momento bom dele. Uhum.
Então você vai lá, entra numa loja lá em Montaltino, vou comprar um Brunello. Você pega aqui a tabela Brunello, 10 anos para trás, nós estamos em quê? 2025? Então 2015, como é que foi? Ah, foi uma safra 10 pontos, na minha avaliação. Sim, Ou seja, é um Brunello top. sim. Aquela safra foi perfeita. Então, em vez de você abrir com 10, você vai precisar abrir com 15, porque ele vai durar mais. Ah, Ah, então eu quero é. comprar um, eu quero voltar para o Brasil e já quero tomar um Brunello bom. Então foi o seguinte, procura o 2014, porque foi na minha avaliação uma safra 7, não Uhum, 10. Então ele vai ficar pronto antes, porque uhum. não foi uma safra tão Com espetacular. essa tabelinha vai parecer que eu entendo muito de vinho, Pois então. é. E ainda tem a temperatura de serviço, Aham. para você não tomar o vinho nem muito quente, nem muito gelado do que deveria. E do outro lado, as principais uvas. Essa aqui É, também, tá? tá aí, Posso pegar pode, essa vai. aqui? É, para vocês. Pô, que E bacana. aqui as principais uvas que você precisa conhecer para dizer que entende um pouquinho. Vira aí, a última. Isso Aqui, aí. ó. Então, uvas brancas e As uvas brancas, tintas. alvarinho, todas estão aqui. Ah, todas não, Todas é não, algum. as São mais ou as menos principais 8 uvas. mil uvas. Pô. Para você tomar tudo isso, você vai ter que encarnar umas 8 vezes ainda. E, Não tem e como, você falou velho. que tem 77 mil rótulos no Brasil? Brasil, então, o Então nós Brasil é um estamos. paraíso nesse ponto, porque o que a gente Pô, tem, obrigado. Isso aqui é lógico, ó, ótimo. Vou mais, levar aqui, isso ó, aqui do tem bolso. mais, deixa pra galera aí Vamos deixar dos. aqui. Ótimo, isso aqui. Isso aqui O vai ajudar Brasil, o muito. Brasil é um dos países que tem Vou deixar aqui, ó. maior oferta de rótulos para o mercado, É. porque como a gente é um produtor recente e pequeno, E querendo tomar, então, por exemplo, um brasileiro está aqui, quer experimentar um italiano, um francês, temos um ali. espanhol, um americano, então Sim, vem vinho do mundo inteiro para cá. sim. Se você é um italiano, o italiano, basicamente, entendam aqui, guardadas as proporções, É, o italiano só bebe vinho italiano. sim. Português só bebe vinho português. E se bobear, só bebe da região dele. Você Entendi. pegar um português do Alentejo e falar de um vinho do Douro, ele vai meio que olhar para você, ó, qual é o É, problema com o Alentejo? Entendeu? Porque eles são fortes produtores. é. Brasil, Estados Unidos, a Inglaterra, Alemanha, são países consumidores de tudo. E a gente quer Então a beber, gente tem quer experimentar oferta, de todos. todo. Muito A bacana. gente tem vinho do mundo inteiro. Pô, e agora eu achei que ia cometer uma heresia, mas ainda bem que você É, falou que você gosta de cerveja. adoro cerveja. É mesmo? Adoro. Poxa, ufa! Ufa, O que isso que aqui é tem? um presente pra você. Pô, que bacana, cara. Ah, Deixa eu ver. isso aqui é uma cerveja artesanal Uma IPA e uma que Ale. chama Uau. Hiller. Hiller é esse cachorrinho aqui. Ah, E você que gosta de boas histórias, esse aqui é o Tídio, um amigo meu. E ele produz isso com lúpulo brasileiro. Eles produzem lúpulo lá em Passa Quatro. Sabe ah, que o lúpulo não é uma em coisa. Minas? Em Minas, não é uma coisa muito brasileira, é Não? europeia. E eles estão conseguindo fazer isso, ter boa produtividade lá com Pô, esse que lúpulo. bacana. E aí eles vão fazer uma cerveja, ele é amigo, ele fez uma tiragem nossa da Hiller Sucesso à Brasileira. Que É, bacana, então uma cara. história muito bacana. Com certeza eu vou degustar com Depois, carinho e depois eu te mando depois o você que eu fala o que achei. é, a gente manda lá pro Tídio, né? Lógico. Ó, É, adorei. Obrigado pelo carinho. por favor, a gente não tem vinho. Você trouxe um vinho, tem que levar uma cerveja para você Puta, que degustar 10, e ver o que cara. você acha. Valeu mesmo. E o Tídio também veio do mundo também de TI, que é o que a gente falou aqui, da onde a tecnologia da informação, né? Eu continuo lá, tem uma outra empresa Sim. que nos ajuda aqui, que é É a uma Multi. baita empresa que você tem. Não, não é uma baita. Ah, A é. empresa é Vai. pequenininha, mas é limpinha, É. organizadinha, Azeitada. é azeitada, que é a Multi, né? A Multi que vai aparecer aqui já já, ó. A Multi é uma empresa que a gente tem, eu sempre falo aqui, o André, eu trabalho com isso também há mais de 35 anos, né? E com o privilégio de estar vivendo a maior revolução tecnológica dos últimos séculos, com certeza. Eu não consigo nem Da imaginar como é que tá o mercado hoje, sabia? Não, é que hoje apareceu um negócio aqui chamado inteligência artificial, que nós estamos no começo dessa revolução que realmente está mudando todo mundo. Então tá bom, tem várias evoluções, né? O primeiro computador pessoal, com os mainframes, depois você teve a internet, a nuvem, mas para mim a inteligência artificial é a maior de todas elas, né? Porque É uma baita revolução, a né? gente consegue ter acesso a todos os dados de qualquer forma. E aqui a gente faz muitos projetos tradicionais, desses que você, né, que a gente faz lá, desenvolvimento de sistemas, implementação, a gente faz muito alocação Hunt, mas na Multi a gente tem feito muitos projetos de inteligência artificial, de como ajudar as empresas aonde vai utilizar.
de que forma e onde que benefícios vai trazer. Puta, que Então é bacana. muito bacana porque é, tem muita empresa hoje que vem para nós e fala assim, cara, eu preciso colocar inteligência artificial. Eu falo, mas aonde? Para quê? Né? Como? Em que área? Você vai para vender Coisa mais, bacana. para gastar menos? Então, hoje a gente começa a entender. Eu Olha, diria, eu não sabia que você tinha esse ramo. Estou é, falando que a tua empresa está azeitada. Gente, eu não sabia mesmo. Porque, então tem mais um detalhe. Já soltaram o primeiro vinho produzido por inteligência artificial, você pois sabia? é, Depois eu vou te passar o não sabia. contato. Hum, É, é um vinho que foi feito, eles otimizaram claro, toda a produção sim. e foi inteligência artificial que determinou que momento, como fermentar, o que fazer e tal. É uma loucura. Ótimo, ótimo. Vou te passar depois Mas o é link. isso, as soluções de inteligência artificial, é, junto com o ser humano, né, essa combinação, se bem feita, né, a gente vai evoluir muito, muito, muito nos próximos anos. Então a gente Que está no meio bacana. dessa revolução e aqui isso me dá muito prazer de trabalhar com isso e fazer, gosto muito dessa história, Parabéns, que cara. aqui Você no, merece. que nos ajuda, nos E você ajuda. ainda ter esse canal para dar uma É. relaxada, né? Para poder falar de outros assuntos, não só de TI. Quando a gente fala sucesso brasileira, né, vem dessa história de escutar essas coisas que você está falando. Fala assim, cara, o Brasil, nunca mais vou esquecer de, tipo assim, pô, a última década de vinho, nós somos o país que mais evoluímos. Nós escrevemos 2 páginas na história do vinho, com essa Que é história. difícil, viu? Pois Escrever é, página na história do vinho. uma Te falo. coisa milenar, não é isso Sim. que a gente tá falando. Então, o propósito é esse, de que você, como você está fazendo aqui brilhantemente, André, inspirando outras pessoas, trazendo novas dicas, e então muito legal ter você aqui. Valeu. E falando nisso, o que você, sucesso brasileiro, a gente pergunta para todos os convidados aqui. O que você entende por sucesso, André? Putz, cara. Vamos lá. O que é sucesso para mim? Bom, não é uma definição, é um conceito. Porque sucesso além de tudo, um estado de espírito. Então, eu vejo o sucesso como, primeira questão, ame o que você faz. Quando você ama o que você faz, você nem lembra que você está trabalhando. Então, primeiro é isso. Segundo, seja competente na sua área. Saiba do Uhum, que você está falando, seja correto, seja ético. E isso, o sucesso eh, vai acontecer porque você vai ter inspiração e transpiração junto. sim, Eu não lembro quem falou que sucesso é 80% transpiração e 20% inspiração. É exatamente isso. Mas o sucesso tem que, no final do dia, a hora que você bota a cabeça no travesseiro, você tem que virar e falar: cara, que dia maravilhoso que eu passei. que legal. Quanta gente bacana eu conheci. Lógico que tem os dias que são difíceis, principalmente quando chega boleto para pagar, óbvio, mas isso é um problema da Jana, não é meu. Mas o sucesso é isso, é você É, falar, cara, eu sou feliz, eu estou é, feliz com o que eu faço, sim, não prejudico ninguém, e o que eu faço bem feito. sim. Eu acho que isso é sucesso. É. Tá? E E que, entender que o ciclo pode ser um ciclo longo ou um ciclo curto, hum, mas você tem que enxergar como que é o ciclo daquele teu momento. muito bacana. E você já deu muitas dicas aqui para todo mundo, né? E para quem olha para você e fala assim, olha, quero seguir um caminho ou esse ou parecido com o do André, que dicas que você daria para quem está assistindo a gente aqui? Bom, o mundo do vinho é fascinante e é um mundo aberto. Você precisa, em primeiro lugar, gostar de vinho e ser um tomador de vinho. Precisa ser um enófilo, Sim. tá? Não se aprende vinho nos livros. Uhum. Você precisa degustar, você precisa conversar com as pessoas, precisa visitar o produtor, precisa gostar de história, geografia, culinária, turismo, porque você precisa entender desse o que O está que está aqui aqui dentro, dentro. né? É muita É, coisa além, muito mais do que só o sim, líquido, tá? sim. Então, André, ó, tô afim. Então, faça um curso certificado, Uhum. um curso bem feito, um curso sério. No Brasil tem vários, tá? Tem o pessoal da Enocultura, tem
Não estou aqui fazendo merchandise, Por favor, são, fique à são vontade. caras que realmente fazem a diferença. A turma da Enocultura, a ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, o nosso querido Senac tem Uhum. cursos excelentes. E se eu estiver esquecendo alguém aqui, me desculpe, mas é o que veio de cabeça. Faça os cursos, entenda essa parte técnica, tenha a base técnica. E vai, né, vai comprando vinho e vai degustando sem medo de errar. É, Isso é uma coisa importante. Saia da tua zona de conforto. Ah, eu gosto do vinho XYZ daquela região. E você vai tomar só isso o resto da tua vida? é. Você não vai arriscar uma outra região. São 8.000 uvas. Só a Itália tem 1 milhão de produtores de uva para fazer vinho, de pequenos, não que eles soltem os rótulos, Sim. todos eles, porque às vezes eles produzem a uva E para alguém uma cooperativa, né? Aham. Ele é o produtor da uva, ele é um viticultor. A Itália são mais de 1 milhão de pequenos produtores produzindo uva para fazer vinho. Você vai ficar num só, É, vale a pena. vale a pena. Que bacana. Então tem muita coisa aqui dentro, Tem. vale a pena conhecer. É, tem prazer, né, de tomar, de entender, como você falou, história, geografia, cultura, né, o que pode harmonizar com isso, quer dizer, Exato. isso traz uma felicidade e acho que é, e você transmite essa felicidade, né? Que Conversando legal. com você é muito legal. Dá vontade de tomar vinho, dá vontade de fazer o seu curso, dá vontade de aprender mais. E que prazer ter você aqui, cara. Celso, como eu falei, eu adoro o que eu faço. Alguém lá em cima gosta muito de mim, porque sempre deixou fazer o que eu estava a fim de fazer naquele momento. Porra, E o vinho, para mim, gente, se permitam. Ó, hoje, que dia nós estamos hoje? tô numa quinta-feira Estamos hoje. numa quinta. Sexta-feira, tá esfriando. Passa lá, vai no supermercado, compre uma garrafa, arrisque, bota. Põe um pouquinho na geladeira para não entrar na temperatura certa. Depois, se você quiser, eu te mando as temperaturas para você Ótimo. jogar Não, nós vamos na querer. tua rede. Bota lá, temperatura de serviço. Ótimo. Experimente. Sim, Vinho. Ah, e um detalhe, desculpe. por favor. Vinho não é bebida de alcoólatra, É, tá? Isso é uma questão que a gente precisa entender a diferença. O vinho é a bebida que você quer compartilhar, sim. porque você quer falar da experiência que você teve. Olha o que eu Ótimo. estou percebendo, olha, tentar viajar para aquele lugar em Monte Belo do Sul, encontrar com o Felipe, para É, entender como é que ele fez esse vinho. E você precisa de alguém do teu lado para dividir. sim. Você já encontrou alguém num boteco pedindo uma garrafa de vinho e bebendo sozinho? Não. Uísque sim, cerveja você bebe É, sozinho. É uma bebida individual. é, O vinho é uma bebida coletiva. sim. Você quer dividir a experiência com alguém. Ótimo. E ela alimenta, o vinho alimenta. Não é bebida de alcoólatra, não existe malefício. Sim, Lógico, bebendo moderadamente, claro. como qualquer outra bebida. Sim. É isso. Espetacular. Passou aqui nossa hora Eu nem muito faço ideia, cara. Eu rapidinha. botei no modo Não, avião. não, e dá para falar com você horas Cara, e horas e horas e horas aqui. Professor André Monteiro. pronto. Pronto. Celção, quando você quiser, eu estou à disposição. Eu adorei estar aqui com você Que bom. e com o pessoal aí de casa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido tão prazeroso quanto foi para mim estar Que aqui. bacana, que ótimo. Sempre que você Um prazer precisar, imenso receber aqui. eu Obrigado. tendo agenda, eu venho. Vamos combinar coisas. Vamos combinar coisas Então, juntos. vamos brindar? Ah, Peraí. vamos Vamos, brindar. que esse daqui não pode perder. Não, né? Depois ainda vai ter um pouquinho para quando acabar o episódio, Para nós vamos acabar, assim. O Borel ainda vai ter um pouquinho o assim Borel vai também. se dar bem ali, ó. Vai, se dá bem. Pessoal, Obrigado. Você é um baita sucesso brasileiro. cara, Muito obrigado pela sua Obrigado pelo presença aqui. convite, uma Foi honra. sensacional. E tá bom. Pessoal, falei que o episódio de hoje estava prazeroso, muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aqui. Um prazer receber aqui André Monteiro. Obrigado, valeu, querido, obrigado valeu, mesmo. Você 10. baita sucesso ao Brasil. Valeu. Obrigado, pessoal. Pessoal, nos vemos no próximo episódio. É isso aí. Valeu.